te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 25. Desde já nós pedimos a você que compartilhe o vídeo, dê o seu like, seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, ou então incentive outros a fazerem o mesmo. Seja então propagador dessa palavra. Nós estamos então estudando esse livro profético, o livro de Isaías, que nos fala sobre o passado, o presente e também o futuro. E é muito importante, então, entendermos aquilo que Deus tem reservado para nós no futuro, para a humanidade, né? Aquilo que Ele tem reservado para o futuro, tá? Então, é um livro muito atual, o livro de Isaías, apesar de ter sido escrito numa época específica, para uma situação específica, um povo específico, mas ele transpõe o tempo e o espaço, ele é atemporal e chega até nós hoje como uma mensagem muito inspiradora e muito atual, falando conosco da mesma forma como falou com aqueles homens no passado. Que nós possamos ter uma postura diferente deles, que não creram na palavra de Isaías, por isso tiveram que pagar um preço alto pela sua desobediência e sua incredulidade. Que nós possamos fazer o contrário, possamos entender que essa palavra é a verdade, possamos ter escolhas adequadas, escolhas que realmente glorifiquem o nome de Deus e que tragam satisfação e alegria para o nosso viver diário, tá? E isso, com certeza, a palavra de Deus pode nos conceder. Isaías 25 contém uma mensagem de louvor e ação de graças a Deus. O capítulo começa com um cântico de ação de graças, louvando a Deus pela sua fidelidade, pelas suas maneiras ou pelas maneiras pelas quais Ele trouxe salvação e libertação para o seu povo. O capítulo continua descrevendo, como Deus finalmente derrotará os seus inimigos e estabelecerá o seu reino na terra. É isso que nós cremos. Mais uma vez, quero alertá-los de que nós estamos falando então sobre questões futuras e aquilo que nós acreditamos sendo a verdade, porque Deus então não mente e todas as suas promessas se cumpriram cabalmente. Os inimigos de Deus são retratados como sendo humilhados e derrotados, com a sua arrogância e seu orgulho sendo rebaixados. O capítulo também descreve como Deus finalmente providenciará um banquete para o seu povo, onde todos são bem-vindos e onde o melhor de tudo é fornecido. Tá? O melhor de todas as iguarias, de todas as bebidas e comidas será oferecido nesse banquete de coroação do grande rei que nós cremos que é o Senhor Jesus. Então, além da sua mensagem de louvor e ação de graças, Isaías 25 também contém uma mensagem de esperança e de redenção, porque descreve como Deus finalmente enxugará as lágrimas do seu povo e como ele removerá toda a desgraça e toda a vergonha que eles experimentaram ao longo dos séculos. O capítulo também contém uma promessa de bênção e honras futuras para o povo de Deus, com Deus sendo glorificado e honrado em toda a terra. Ok? Então, no geral, o que nós temos em Isaías 25 serve como um lembrete da bondade e da fidelidade de Deus e da esperança e redenção que Ele oferece a todos que se voltam para Ele com fé. É uma questão de fé, uma questão de crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo, não há como você comprovar isso se não for através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu ainda não consigo enxergar, tá? Mas pela fé nós realmente cremos que tudo aquilo que aqui está escrito é verdadeiro e há de acontecer.
Pois bem, vamos começar então a leitura do texto bíblico, onde nós temos aí uma mensagem dizendo o seguinte: Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Então ele começa Isaías trazendo louvor e adoração ao Senhor Deus. E ele deixa claro dizendo, pois és o meu Deus. Ele fala então na primeira pessoa. Ele está tratando de uma forma então pessoal com Deus e adorando ao Senhor, o seu Deus. E ele diz que esse Deus ele faz coisas maravilhosas e, portanto, ele vai exaltar, ele engrandece o nome do Senhor, né? Por estabelecer o reino, o seu reino e exterminar, acabar com o pecado e estabelecer o seu reino glorioso, conforme nós vimos em Isaías 24, que nós mencionamos anteriormente. Então, tudo o Senhor fez de forma clara, de uma forma planejada. Ele diz claramente isso, que ele faz maravilhas. E maravilhas aqui fala justamente sobre o poder de Deus em realizar qualquer coisa que ele quiser. E diz que ele planejou há muito tempo e agora ele está realizando aquilo que ele planejou. Então, o plano para a salvação do homem não foi uma ideia tardia. Muito antes de criar o mundo, Deus, então, juntamente com Cristo, com o Espírito de Deus, eles já discutiam sobre o plano a ser seguido, né, com o surgimento do pecado. Então, Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso já estava dentro dos propósitos eternos de Deus para que o ser humano pudesse desfrutar a vida como Deus planejou. Uma vida em abundância, uma vida longe do pecado. Uma vida que realmente pudesse, em todos os aspectos, exaltar, glorificar o nome do Senhor e o ser humano ser completamente feliz, satisfeito em tudo que ele realizasse. Tá? Então, o Senhor empregou todos os recursos para que isso pudesse acontecer. Transforma cidades poderosas em montes de ruínas, cidades com muros fortes se tornam escombros, belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Então, provavelmente o texto aqui no versículo 2 faz uma referência à Babilônia como sendo um centro simbólico das forças do mal no tempo de Isaías, né? Uma terra distante, seus palácios muito bem fortificados. Então, a Babilônia se levantou contra Jerusalém e por meio desse centro de paganismo e de idolatria, né, Satanás fez grandes esforços para controlar o mundo através desse povo. Mas ele foi reduzido, ou seria reduzido, então, a um montão de ruínas. Então, poucos dias antes, né, de tudo isso acontecer, dentro do contexto da Babilônia, literalmente falando, né, sendo dizimada, sendo rebaixada, né? Deus aqui fala, então, ou Isaías fala de uma questão do seu tempo, mas de alguma coisa que transcende também o tempo e traz para os dias de hoje, né? Porque a destruição da Babilônia aponta justamente para a destruição do poder de Satanás, do inimigo das almas de todos nós. Tá? É essa toda analogia que se faz dentro do texto bíblico. Por isso, nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Então, todas as nações da terra hão de se curvar diante do Senhor, reconhecendo como sendo o único e verdadeiro Deus. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável, assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Tá? Então, o Senhor é uma fortaleza, ele deixa aqui bem claro, para todos nós, para todos os necessitados, e todos nós precisamos do Senhor. E ele fala aqui justamente sobre pessoas que estão também
sobre debaixo de grande opressão, né? Por causa até mesmo da sua condição. Então, nos dias de Isaías, isso se aplicou à destruição, por exemplo, dos exércitos de Senaqueribe que marcharam contra Judá e que foram destruídos. Nos dias de Daniel se aplica à queda da Babilônia, né? Que realmente ruiu e se tornou, então, apenas uma sombra daquilo que realmente foi um dia. E olhando para o aspecto futuro, né? Isso se aplica também à destruição de todo o mal que há nessa terra nos dias de hoje, que ainda haverá até a volta de Cristo. Ele exterminará com todo esse mal, tá? Ele fala aqui, então, que esses opressores são como a tempestade. Então, as forças do mal, elas são comparadas, né, a uma tempestade terrível que golpeia um muro. Ele diz aqui que açoita um muro, né? Mas ele continua dizendo como o calor implacável do deserto. Então, o calor ele vai ser dissipado por essa nuvem, a sombra sobre o seu povo, né, que o Senhor diz aqui. Como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável, assim os cânticos de soberba dos cruéis serão silenciados, né? Então, esses cânticos dos inimigos do povo de Deus, ele será silenciado. Toda arrogância e toda soberba será, então, tirada do rosto de cada um deles, tá? Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade, tá? Então ele deixa bem claro que lá, né, em algumas traduções traz o Monte Sião, que é Jerusalém, aqui já a tradução literal do texto, né? Então, lá em Jerusalém, o Senhor oferecerá então um banquete. O Senhor será coroado como rei sobre toda a terra lá em Jerusalém. Cremos dessa forma. Por isso nós estamos aqui trazendo para você. Não tem como nós fugirmos então dessa realidade dentro desse contexto de Isaías, tá? E diz que ele vai oferecer então um banquete para toda a terra. Então todos os povos, todas as nações estarão reunidas nesse banquete, né, de coroação desse grande governador, desse grande rei, tá? Que governa de forma justa, de forma clara, de uma forma sem nenhuma espécie de erro, de falha, de corrupção, mas onde há justiça plena. Então o Senhor deixa claro de que isso acontecerá num dia aí no futuro, tá? Então isso é uma profecia. Então é algo que nós, pela fé, cremos que acontecerá, ok? E de onde então o Senhor Jesus, que é da tribo de Judá e portanto é aquele que pode sentar-se no trono de Davi, então ele fará isso claramente num tempo futuro. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Em outra tradução fala a respeito de um véu, né? Então a humanidade caminha na sombra das trevas aqui, como uma nuvem que cobre os olhos, né? Ou como, aliás, como um véu que cobre os olhos das pessoas. E esse véu, então, cobre a visão das pessoas do mundo inteiro, né? Impedindo que elas possam crer e reconhecer Cristo como sendo o Senhor das suas vidas, né? A palavra do Senhor fala claramente sobre isso no livro de 1 Coríntios, que o inimigo, né, ele colocou como que escamas na visão das pessoas para que eles não vejam a glória de Deus. Então, não haverá naquele dia um véu, né? Esse véu será tirado e todos reconhecerão, entenderão, e a glória do Senhor realmente encherá toda a terra, tá? Então todas as nações se prostrarão diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante desse Senhor. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e seu povo. O Senhor falou. E quando o Senhor fala, nada pode ser mudado. Então Isaías apresenta aqui uma descrição clara de que o Senhor, então, ele venceu a morte e vence a morte, e todo aquele que realmente crê no Senhor e vive no Senhor também vencerá a morte, terá vitória sobre a morte, né? Então é sobre esse tema que Isaías fala, e o Novo Testamento, de uma forma muito clara, também aborda novamente esse aspecto do vencimento da morte, ou seja,
da ressurreição. Ele diz aqui que enxugará as lágrimas de todas as pessoas. Então não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais o pecado, não haverá mais nada que entristeça ou que traga, né, frustração ao coração de qualquer ser humano. Tá? Então você pode comparar isso com Apocalipse capítulo 21, que ele fala também que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Tá? Estaremos então no estado eterno e não teremos mais nenhum vislumbre de lembranças ou daquilo do passado que traria dor, que traria vergonha, que traria qualquer espécie de sentimento negativo aos nossos corações. Tá? Então ele deixa bem claro aqui sobre essa questão. Ele vai remover então todo o insulto, toda a vergonha, toda a zombaria, né, e que as pessoas fizeram de Deus. Ele tirará tudo isso naquele dia. Naquele dia o povo dirá: esse é o nosso Deus. Agora ele está falando justamente já sobre o povo como um todo. No começo, versículo 1, nós vimos lá ele dizendo que é o meu Deus. Agora ele está falando que é o nosso Deus, né? Então confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento, né? Então é um alegre triunfo que sai dos lábios, né, daqueles que estão com Cristo, daqueles que estão então reinando com ele. Então o seu clamor é sincero e aqui há um hino de louvor trazido ao Senhor, né? Porque confiamos nele, porque nos alegramos nele, porque ele nos deu livramento. Então todos aqueles que estão com o Senhor, né, reconhecerão com júbilo aquele em que eles esperaram com paciência por muito tempo. Nós temos falado, e pessoas antes de nós já falam a respeito desse dia. Talvez pessoas depois de nós ainda vão falar sobre esses dias, ou sobre esse dia, porque nós não sabemos quando ele vai acontecer. Certo é que ele vai acontecer. Então, né, o Senhor será aclamado sobre toda a terra, né? E todos aqueles que negaram e negam ao Senhor sofrerão o dano da sua negação e da sua rebeldia. E aqui de novo ele vai trazer uma figura a respeito de Moabe, pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. A mão do Senhor pousando então sobre Jerusalém fala sobre paz e prosperidade. Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Aqui ele fala sobre a palha, né, que o gado pisava e deixava ali no chão para que pudesse virar ali um adubo, né, que fosse. Não serviria para mais nada, né, a não ser isso mesmo. Então aqui Moabe representa então todas as nações que se rebelam contra o Senhor, todos aqueles que viraram as costas para o Senhor Deus, né? Então ele deixa bem claro de que essas nações serão esmagadas, tiradas da presença do Senhor e do povo do Senhor, onde não poderão mais oprimir quem quer que seja, porque não terão poder, não terão forças mais para isso. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Então, mais uma vez, está deixando bem claro aqui, né, que Moabe aqui será rebaixado, né? Empurrará para baixo o povo de Moabe, todos aqueles que simbolicamente são Moabe, né? Ou seja, que se voltaram contra o Senhor. Moabe sempre foi uma pedra de tropeço na vida de Israel, sempre trouxe problemas e dificuldades, e Deus então deixa claro de que trará livramento para o seu povo, exterminando Moabe, ou seja, todos aqueles que oprimem o povo de Deus, que são aqui representados por Moabe, todos eles serão esmagados e destruídos pelo Senhor. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó, né? Então ele deixa claro essa questão de que nada vai subsistir ao poder do Senhor, que protege o seu povo, que ampara o seu povo, que livra o seu povo, né? Que aglutina o seu povo ao redor dele, para que dessa forma possam ter então a paz e a prosperidade
que tanto almejaram durante toda a sua vida. Tá? Então, Moabe aqui mais uma vez é descrito como uma fortaleza no versículo 12 que será vencida, porque tudo será colocado como pó no chão. Né? Então, todos aqueles que são, de forma geral, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, ele diz, se tornarão como pó. Né? Então, ele prediz justamente aqui, dentro dessa sua profecia, que todas as fortalezas, todos os exércitos das trevas, todo o mal será aniquilado e será colocado no chão como pó. Porque o Senhor o disse. Ele expressou no alguns versículos atrás que nós mencionamos, o Senhor falou. E o Senhor tendo falado, ele realmente não volta atrás com a sua palavra, ele cumpre cabalmente tudo aquilo que ele diz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração nesse dia, que possamos ficar firmados nessa palavra, sabendo de que nós temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que está preparando, né, um lugar de paz e prosperidade para todos nós, um Deus que vai demonstrar para todas as nações da terra quem Ele é, né? Um Deus que vai aglutinar essas nações de toda a terra ao redor de si, todos terão que reconhecê-lo, se dobrarão diante dele, mas também aqueles que se colocam como ele, como Moabe, serão destruídos e esmagados como pó. Ok? Que Deus então possa abençoar a sua vida e que você possa estar do lado certo, do lado daqueles que vão reinar com o Senhor e não do lado daqueles que serão esmagados como pó. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, abençoe a sua família. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a Deus que ela possa penetrar profundo em nossos corações e nossas mentes, para que possamos, enquanto é tempo, fazermos aquilo que de melhor para poder te servir. Oramos assim, pedindo que aqueles que também não, ó Deus, ainda creem nessa palavra, que o Senhor possa trazer fé ao coração de cada um deles e eles possam, com os olhos da fé, ver tudo aquilo que hoje nós podemos vislumbrar da tua palavra. Pedimos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe todos vocês, queridos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, onde nós estaremos então lendo, né, e compartilhando, refletindo sobre o texto de Isaías capítulo 25. Tá bom? Aguardamos todos vocês com ansiedade então no próximo vídeo para darmos continuidade a essa leitura e reflexão. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para ti.